Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje vamos continuar o nosso estudo para a prova do IBGE. Resolveremos algumas questões do nosso Código de Ética Profissional. Então, sem perder tempo, vamos ao que interessa. Eu peço que vocês pausem o vídeo assim que a questão aparecer e em 3 segundos eu volto com o gabarito e depois com algumas explicações. Vamos lá, questão de número 1. Pausem o vídeo por gentileza, já voltamos. E o gabarito desta questão é letra A, de aprovado. Portanto, a penalidade que a Comissão de Ética aplica é a censura. Se liga, pessoal, este é um tipo de questão que não podemos, de forma alguma, errar no dia da prova, tá? Então, sempre lembre, quando estivermos falando de Comissão de Ética, pegue as iniciais da palavra e você vai saber que ela aplica apenas a penalidade de censura. Comissão de Ética, portanto, só aplica censura. Demissão, advertência ou qualquer outra penalidade não é atribuição da nossa Comissão de Ética, beleza? Além disso, ela fornece o registro das condutas do servidor do IBGE e também vai orientar a conduta de cada servidor, tanto no trato com as pessoas como no trato também, né, na conservação do patrimônio público. Estas são as funções da Comissão de Ética. Beleza? Então, gabarito letra A. Vamos avançar para a questão de número 2. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito desta questão é letra D de dado. Novamente, censura. Eu coloquei na sequência justamente para mostrar que cai bastante este tema e não podemos errá-lo no dia da prova. Portanto, Comissão de Ética aplica a censura. Comissão de Ética, lembre, censura, tá? Vamos avançar para a questão de número 3 agora. Pausem o vídeo e já voltamos com o gabarito. E o gabarito desta questão é letra B de bola. Então perceba, aqueles atos verificados na conduta do dia a dia do servidor em sua vida privada, cuidado aqui, eles poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Na parte teórica do curso, vimos o seguinte: a função pública, ou seja, o servidor no desempenho de suas atribuições, ele deve atuar com profissionalismo. O exercício da sua profissão, portanto, deve ser de maneira mais profissional possível. Ele não deve encarar aquela profissão como se fosse um hobby. Este profissionalismo, ele vai abranger duas frentes: o âmbito funcional, ou seja, dentro da repartição, dentro do órgão, mas também, cuidado aqui, ele deve atuar de forma profissional na vida privada. Então, os atos que ele praticar durante o seu expediente privado, durante a sua vida particular, eles terão reflexo no seu conceito de vida funcional, tá? Então, perceba, os atos praticados, mesmo que na vida privada, cuidado aqui, eles interferem no conceito de vida funcional, podendo acrescê-los ou diminuí-los, beleza? Então, por isso que o nosso gabarito é letra B. Estes atos praticados na vida privada, eles poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. A letra A está dizendo, não terão qualquer influência, nada disso. Eles influenciarão, sim. A letra C está dizendo que serão levados em conta para fins de promoção funcional, não. A letra D fala que dizem respeito somente ao próprio servidor e não à administração. Nada disso, eles vão interferir sim na própria administração. Afinal de contas, através destes atos, poderemos diminuir ou aumentar o conceito de vida funcional daquele servidor dentro do órgão, ok? Então, não podemos ter o gabarito como a letra D também. E a letra E diz que tem que ser apurados em processo judicial para afetar sua vida funcional. A questão aqui está dizendo que para afetar a vida funcional, precisa existir um prévio processo judicial. Nada disso, não é o que o Código de Ética nos diz. Portanto, o gabarito só pode ser a nossa letra B. Recapitulando, no desempenho da função pública, o servidor público do IBGE, ele deve ser profissional. Este profissionalismo abrange tanto a vida funcional, as suas atribuições dentro da repartição, como também as atribuições à sua conduta em âmbito particular, na vida privada. Os atos que forem praticados, mesmo que na vida privada, na vida particular, eles vão interferir no seu conceito de vida funcional, podendo acrescê-los ou diminuí-los, beleza? Vamos avançar agora para outra questão, de número 4. Pausem o vídeo e já voltamos com o gabarito.
E o nosso gabarito por aqui é letra A. Portanto, toda pessoa tem direito à verdade. O servidor público, ele deve dizer a verdade sempre, ainda que contrarie os interesses da administração ou dos próprios interessados. Vamos analisar agora o erro das outras assertivas. A letra B erra nesta parte, ó. A moralidade da administração pública se limita. Nada disso. Ela não se limita, tá? A distinção entre o bem e o mal. Vimos na parte teórica que a moralidade dentro da administração pública, ela não se restringe, não se limita à diferenciação entre o bem e o mal. Ela até faz isso, mas para atingirmos a moralidade do ato, a moralidade dentro da administração pública, também se exige uma finalidade do servidor público, ou seja, durante a sua atuação, ele deve sempre buscar atender o bem comum, o bem da coletividade. Então perceba, para que consigamos atender a moralidade do ato administrativo e, consequentemente, a moralidade dentro da administração pública, precisamos equilibrar os atos de acordo com a legalidade, deve ter aquele ato previsão no ordenamento jurídico, e também o ato praticado pelo servidor, ele deve ter uma finalidade pública, ou seja, mirar o bem comum, o bem da coletividade. Só quando atingirmos estes dois requisitos é que teremos por completa a nossa moralidade do ato. Então, legalidade deve existir ali na prática daquele ato administrativo e também uma finalidade pública. Nunca o servidor deve praticar determinado ato mirando interesses privados, ok? Então, aqui está o erro da nossa assertiva B, quando diz que se limita a distinção entre o bem e o mal. Nada disso. Difere, faz a distinção entre o bem e o mal, mas também vai além disso, beleza? Letra C. O servidor público poderá, em casos excepcionais, desprezar o elemento ético de sua conduta. Nada disso, não há exceções. O servidor, ele nunca pode desprezar o elemento ético de sua conduta, tá? Ele deve sempre agir de forma ética, de forma honesta. Então, não há estas exceções por aqui. A letra C, portanto, está incorreta. Letra D. A remuneração do servidor pública é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos. Até aqui está ok. Beleza. Excetuando-se ele próprio. Nada disso. A questão erra nesta parte, tá? A remuneração do servidor público, ela é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente, inclusive pelo próprio servidor. Beleza? E já a letra E fala o seguinte: o Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira. Neste ponto, a questão está incorreta. O Estado não pode, na realidade. Afinal de contas, não podemos ter em mente um Estado se estabilizando e crescendo, tendo como estrutura o erro, a opressão e principalmente a mentira. Isso aniquila a ideia de qualquer Estado, de qualquer nação, ok? Portanto, a nossa letra E também está incorreta. O gabarito ficou com a letra A. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode mentir em hipótese alguma. Beleza? Vamos avançar aqui para a nossa próxima questão. Pausem o vídeo e já voltamos com o gabarito. E o gabarito desta questão é letra A. Perceba, o nosso servidor, na questão, ele deixou outras pessoas esperando solução. E com isso, formou-se longas filas, tá? Então perceba, a atitude do nosso servidor é contrária à ética, podendo ainda responder por grave dano moral aos usuários daquele serviço público. É exatamente o que vimos na parte teórica lá no nosso item 10, que falamos da não procrastinação do servidor. O nosso servidor do IBGE, ou qualquer outro servidor público, ele não deve, em hipótese alguma, procrastinar, deixar o trabalho dele para fazer em outro momento. Perceba, o Código de Ética diz o seguinte: é proibido que o servidor público deixe as pessoas à espera de solução, tá? Isso pode gerar filas e, consequentemente, todo um atraso na prestação do serviço público. E como reflexo, teremos que esta postura do servidor de procrastinação, ela será antiética, desumana, afinal de contas, as pessoas ali, os contribuintes, ficaram horas e horas nas filas, e também pode ensejar um grave dano moral ao nosso usuário do serviço público. E quem paga esta conta, no fim da linha, somos nós, tá? Que recolhemos os tributos, e estes tributos, eles são encaminhados para o Estado, beleza? Então perceba,
a problemática que essa procrastinação do nosso servidor pode gerar. Então, servidor público, seja proativo, nunca procrastine. É por isso que o nosso gabarito só pode ser a letra A. Vamos ver o erro das outras assertivas. Letra B, atitude contrária à ética. Certinho. Podendo ainda responder por quebra de decoro parlamentar. Nada disso, né? Isso aqui, decoro parlamentar, fica por conta dos políticos. Já a letra C vai dizer o seguinte: o servidor X demonstrou bem conhecer o serviço público, já que é normal a formação de longas filas, não cabendo nenhuma responsabilização. Nada disso, né? Se fosse deste jeito, as coisas ficariam ainda piores do que já estão em muitos lugares. Então, não pode ser o nosso gabarito, letra C. Vamos ver o erro da letra D. Servidor X demonstrou bem conhecer o serviço público, já que deve ser prestado o serviço mais demorado e mais custoso ao cidadão. Ô louco, gente, essa aqui não tem nem como marcar, né? Então, a D também não pode ser. Letra E, vamos lá. Servidor X demonstrou trabalhar para organizações internacionais com interesse no Brasil. Nossa, nada a ver também, não tem como. Só pode ser a nossa letra A aqui. Como vimos, está lá no item 10 do nosso Código de Ética. Vamos avançar para a nossa última questão agora. Pausem o vídeo e já voltamos na sequência com o gabarito. E o gabarito por aqui é nossa letra B. O trabalho do servidor público é em prol da comunidade, de toda a sociedade. Perfeito. Assim deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar como cidadão. Exatamente. A partir do momento que o nosso servidor ele faz corretamente o seu trabalho, ele não procrastina, toda a sociedade será beneficiada e como o nosso servidor ele integra essa comunidade, essa sociedade, ele também colherá os frutos. Quando ele precisar de um serviço público, ele terá aquela prestação da atividade da forma mais eficiente possível. Beleza? Então perceba, o nosso item B está correto. Vamos ver as incorreções da letra A, C e D. Vamos analisar o erro da letra A. O servidor público deve preservar o elemento ético de sua conduta. Até aqui tá ok. Durante a sua atividade, o servidor deve ser honesto, o mais ético possível. Vamos ver a continuidade aqui. Assim, não poderá decidir entre o conveniente e o inconveniente. Opa. A questão erra. Neste ponto, não poderá. Na realidade, o servidor, ele deve decidir entre, ele fará diferenciações, né? Entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno e principalmente entre o honesto e o desonesto. Então não existe essa de não poderá decidir entre o conveniente e o inconveniente. Ele poderá sim, inclusive fará outras diferenciações, como eu comentei agora há pouco, beleza? Então, nosso item A está incorreto, beleza? Nesta parte aqui, ó, não poderá, ele poderá fazer estas diferenciações, ele poderá decidir sim. Vamos ver o erro da letra C. A moralidade da administração pública limita-se à distinção entre o bem e o mal. Temos o primeiro erro. Vimos agora há pouco no nosso esquema que a moralidade da administração pública não se limita a diferenciar o bem e o mal. Ela faz isso e outras coisas, tá? Vamos ver se há outros erros por aqui. Assim, prescinde da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Cuidado com o português aqui, ó. Prescinde, vamos pegar este P e virar aqui, ó. Temos então um D. Dispensa, tá? Vamos ler como dispensa. Assim, dispensa a ideia de que o fim é sempre o bem comum. Nada disso. A administração pública ela não se limita à diferenciação entre o bem e o mal e ela deve sempre ter em mente o ideal, a ideia de que o fim é sempre o bem-estar da coletividade, de toda a sociedade, ou seja, o bem comum. Temos, portanto, dois erros no nosso item C, beleza? E para finalizar, vamos ver a letra D. A função pública deve ser tida como exercício profissional. Até aqui está correto. Assim, os fatos verificados na vida privada do servidor não afetam o seu conceito na vida funcional. Aqui está o erro, ó, não afetam. Vimos agora há pouco também, no nosso esquema, que os atos praticados pelo servidor, tanto na repartição, ou seja, os atos na vida funcional, como também na vida privada, em ambiente particular, eles afetarão, o erro está aqui, ó, não afetam, eles afetarão o seu conceito na vida funcional, podendo acrescentá-lo ou diminuí-lo. Portanto, esta letra D também está incorreta.
Beleza, pessoal? E com isso, o nosso gabarito é letra B de bola. Então é isso, pessoal. E assim encerramos este vídeo. Espero que tenham curtido. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, que sempre fortalece demais. Voltamos em breve com mais questões e outros conteúdos. Valeu, pessoal. Até a próxima e eu fui!